Olá, boa noite. Hoje é 15/10/2023. Eu estou nessa noite aqui em nome de Jesus Cristo. Acabei de vir de um culto, o culto da busca pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E você que quer ir para o culto, você pode ir para o culto. Você pode ir para o culto quarta, sexta, nos domingos, na igreja que nós congregamos, Igreja Internacional da Graça de Deus, ou em qualquer outra igreja. As igrejas são para o povo e ouvir a palavra de Deus e buscar a Deus e ouvir uma direção de Deus, um ensinamento de Deus, de Jesus Cristo, uma direção boa. Então você pode ir para a igreja sim. Não, mas irmão Regis, eu não sou crente ainda, não sou evangélico, mas você pode ir. Não importa se você é crente ou evangélico ainda, o que importa é que Deus quer que você vá para uma igreja quarta, sexta, nos domingos. Não precisa você ser logo ali crente ou evangélico. Você vai indo, visitando, e o Espírito Santo é que vai lhe convencer. Você é que vai decidir se você quer estar em uma igreja ou não, ir ou não em uma igreja. É através de crer e querer. Mas você está convidado a ir para qualquer igreja em Sobral. Qualquer igreja em Sobral vai lhe colher, lhe acolher bem, lhe receber bem, porque essa é a vontade de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, amou as pessoas. Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por todos, todas as pessoas. Então a igreja é um lugar de acolher as pessoas, para as pessoas ouvirem a palavra, receber orações, conselho, e você vai conseguir vencer muitas coisas na sua vida através de você ouvir as palavras de Deus, os conselhos de Deus, o direcionamento de Deus. Então, em Mateus 14, no versículo 13, tem algo muito importante, que se você prestar atenção, é algo muito maravilhoso que tem aqui. Então, o Evangelho, em vez de Jesus Cristo falando, parte 85. Por que eu digo o Evangelho, em vez de Jesus Cristo falando? Porque eu estou lendo aquilo que ele falou e lendo aquilo que ele fez. Por isso que eu falo desta maneira. Então, em Mateus 14, no versículo 13, está escrito assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Então, o que foi que Jesus fez? Quando Jesus soube que o primo dele, João Batista, tinha sido morto no cárcere, ele ficou, imagine como, ele deve ter chorado, deve ter ficado triste, e ele saiu do lugar onde estava e foi para um lugar a sós. Para quê? Para orar a Deus, e estava ali. Pode crer, se ele chorou porque Lázaro morreu, imagine João Batista, que era o primo dele, que estava fazendo a missão do pai dele na terra. Então Jesus Cristo, com certeza, ele deve ter chorado, deve ter ficado triste, deve ter ido se afastar para orar a Deus, se afastar das pessoas aonde ele estava. Só que o mais bonito nessa situação é que Jesus, estando triste, estando ali desanimado, porque o João Batista, o primo dele, tinha sido morto a mando de Herodes, porque Herodes ficou chateado, ficou com raiva dele, porque ele disse que não era lícito ele possuir a mulher do irmão dele, de Filipe. Ele foi e mandou ali decapitar ele dentro do cárcere. Então, quando aconteceu isso, disseram isso para Jesus, aí Jesus foi e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. O bonito disso aqui é que o povo, quando soube que Jesus Cristo tinha se retirado e soube que João tinha sido ali decapitado, morto na prisão, as pessoas foram até Jesus. Lembrando que as pessoas foram até ele para ouvir a palavra dele, foram até ele para poder ouvir os ensinamentos e ver os milagres, a cura, e serem curados, libertos e transformados. Mas eu imagino eu que alguns da multidão devem ter pensado: rapaz, o primo dele morreu, o que estava falando acerca dele, antes dele ter começado a falar. Então vamos lá ver o que é que ele vai falar acerca disso, o que é que ele vai fazer, vamos ver os ensinamentos dele. Aí a multidão creu e elas foram da cidade até onde Jesus estava. Isso é bonito. Então, o que é que eu e você nós temos que fazer hoje? É ir até Jesus. O que é ir até Jesus? É você se reunir onde estiver dois ou três reunidos no nome dele. É você ler a Bíblia, é você orar, é você crer, é você ter fé, é você amar o seu próximo, fazer o bem, ajudar, é você pedir perdão todos os dias quando for dormir, todos os dias quando se acordar, entregar a sua vida a Deus. No versículo 14: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, orou os seus enfermos. Então veja que se você for até Jesus, se você se reunir num lugar onde tem
2 ou 3 pessoas a mais, se você aceitar Jesus e se batizar, sem dúvida nenhuma, ele vai lhe curar, ele vai lhe libertar, ele vai lhe ajudar nas aflições da vida, do mundo. Sem dúvida nenhuma, se tem algo que você não consegue parar de fazer, ou tem algo que você quer fazer, de Deus você vai conseguir. Então veja que Jesus ele teve ficou possuído de íntima compaixão e curou os enfermos. Coisa linda, maravilhosa. E Jesus pode fazer essas coisas lindas, maravilhosas hoje na vida de todas as pessoas. Jesus pode tirar um demônio de uma pessoa, um espírito mau, um espírito imundo. Jesus pode tirar um vício, Jesus pode tirar qualquer tipo de enfermidade de uma pessoa. Então Jesus pode fazer tudo isso nas nossas vidas hoje. Mas só que nós temos que crer nele, ter fé, aceitar, se batizar e ir até onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Temos que ler, temos que crer nas Escrituras Sagradas, temos que orar. Assim como o povo saia de todas as cidades até ele, você tem que fazer isso. Então você tem que querer o bem do seu próximo, sabe? Você tem que querer o segundo maior mandamento é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então se você quer estar curado, liberto, se você quer estar protegido, guardado, se você quer ter coisas boas na sua vida, então você tem que desejar o mesmo para o seu próximo. Qual a diferença de desejar o bem ou fazer o bem e desejar o mal e fazer o mal? É que você vai estar em paz com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Vai ser muito bom, você vai dormir, acordar em paz. E sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Os discípulos disseram para Jesus porque eles tinham pouca comida. Jesus, porém, lhe disse, não é misto que vão dar-lhes voz de comer. Jesus disse para eles isso, dar-lhes voz de comer. Só que os discípulos tinham pouco dinheiro e pouca comida para muita gente. A Bíblia declara que só homens eram 5.000, imagine. Jesus, porém, lhe disse, não é misto que vão dar-lhe voz de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então eles tinham 5 pães e 2 peixes, você acredita? 5 pães e 2 peixes. Então não dava para aquela multidão de só 5.000 homens, não tinha condição. E foi o que aconteceu. E ele disse, trazei-mo aqui, Jesus Cristo. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Então Jesus fez aqui o milagre da multiplicação dos pães e do peixe. Isso é bonito ou não é? Ver Jesus multiplicando os pães e os peixes. É muito bonito. E Deus pode multiplicar o quê? O amor, a paz, a união na sua vida. Pode ser que através da sua fé seja multiplicado aquilo que você tem. Tem um testemunho de um pastor que ele tinha um pouco de leite na casa dele e uma pessoa foi pedir um pouco de leite para a criança, faz muito tempo. E o homem pegou aquela vasilha, a leiteira de leite, começou a colocar na outra leiteira e você acredita que ele estava colocando e prestando atenção que estava enchendo a outra leiteira e a leiteira dele não estava secando. Em outras palavras, ele colocou bastante leite na leiteira do homem que pediu a ele para a filha dele quando ele estava em uma situação ruim no passado e a dele ficou cheia. Em outras palavras, Jesus multiplicou o leite. Então você, através da fé, Jesus pode multiplicar também o leite, o arroz, a farinha ou qualquer outra coisa. Depende da fé, da situação e da compaixão dele na sua vida. E veja que ele teve íntima compaixão. Se ele tiver íntima compaixão, ele pode multiplicar sim também. E comeram todos e saciaram e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos, acredita? Comeram todas as multidão e sobejaram, sobejar significa sobrou 12 cestos de pães e de peixe. Ou se eu tivesse lá, eu tinha comido um bocado de peixe, um bocado de pão, com gosto de peixe e pão. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, segundo os historiadores aqui, teve de 15 a 20 mil pessoas, a 25 mil pessoas. Você acredita? Porque ele diz que só de homens foi 5.000 homens. E mulheres e crianças. Então, tinha bastante mulheres e bastante crianças. Porque você sabe que todos os tempos teve bastante mais mulheres do que homens. Então, alguns historiadores dizem que teve 15, outros 20, outros 10 e outros teve 25 mil. Então, bastante pessoa comeu. Imagine, só Jesus faz isso, só Deus, o Filho de Deus, fez isso. Então, o que é que você tem que fazer? Crer. Então, o que é que você tem que fazer? Se você tem o pão, o peixe, ou se você tem o que você tem para comer, você tem que agradecer a Deus e dizer, meu Deus, eu te dou graças que nunca falte na minha mesa e na mesa de ninguém. Então, Deus abençoe você e sua família. O ponto bom, seguir Jesus, nunca desistir, fazer como o povo de Israel fez no passado, que saiu desde a cidade até o ponto onde ele estava
e foram curados. Deus abençoe você e sua família. Então você pode ser curado, liberto, transformado também. O que importa é seguir Jesus. Lembre-se, você vai ser curado, sarado, liberto, transformado, curado, sarado, liberto, transformado, ajudado por Deus em várias situações na vida, através de você seguir Jesus, de ir a uma igreja, congregar quarta, sexta e nos domingos. Ou então, se você não puder congregar todos os dias, congrega o dia que você puder. Vá o dia que você puder, em nome de Jesus Cristo.